Boa noite a todos. Eu sou Rafael Pessoa, sou diretor médico da Connect e queria, antes de tudo, parabenizá-los por estarem assistindo isso. Significa que vocês estão interessados em saber um pouco mais do que a Connect tem preparado para vocês e para todo o setor de ciência no Brasil, que diz respeito aos estudos do sistema endocannabinoide. Hoje a gente vai dar início ao período muito bacana, uma iniciativa que a gente teve, vem pensando há um tempo, vem com carinho, pensando como torná-la o mais acessível possível, de uma forma que a gente consiga trazer mais profissionais que estejam interessados em incentivar e aumentar e fomentar as discussões científicas no Brasil acerca desse tema. A gente sabe que é um tema riquíssimo, né? O sistema endocannabinoide, o uso dos derivados de cannabis, dos fitocannabinoides e de outras moléculas que também interagem com o sistema endocannabinoide, é um tema riquíssimo e que tem ajudado cada vez mais pacientes, e todos nós sabemos da importância que tem de se publicar e de se manter publicações cada vez mais atualizadas e publicar o que a gente já tem de experiência. Portanto, a Connect decidiu lançar um prêmio Connect de incentivo à pesquisa. A gente vai falar um pouco mais sobre ele ao longo desse webinar, mas a ideia é que a gente abra um período de inscrições, submissão de projetos com duas categorias diferentes. Uma das categorias vai ser mais voltado para publicações clínicas, então relatos de caso, séries de caso, caso controle, coorte, enfim, dos mais diversos itens. A gente vai disponibilizar em breve já o edital para vocês acompanharem. E o outro é de ciências aplicadas ao sistema endocannabinoide. Então, são ciências aplicadas à saúde no sistema endocannabinoide. Então, desde outras aplicações, estudos de bancada, análises demográficas de populações que estejam em uso, mas tudo voltado à saúde em si. Então, novas partículas, novas formas de administração, desde que sigam a metodologia científica. A gente fala bastante isso nos editais, mas a ideia é que a gente tenha duas categorias diferentes que possam se complementar. Não é restrito a médicos ou cirurgiões dentistas, prescritores, e nem a profissionais de saúde. Na verdade, isso é um prêmio de incentivo à ciência. A ideia é que toda submissão seja avaliada pelo nosso time, que eu vou apresentar para vocês aqui também. E é um prazer, vou começar aqui subindo todo mundo. Então, vou começar subindo o nosso time, esse timaço. Então, para quem não conhece, esse é nosso time do Comitê Executivo Médico da Connect. Tem Fabrício Braga, Camila Pupi, Sam Vasconcelos, Carlos Marcelo de Barros. E a ideia é que hoje a gente discuta um pouquinho aqui sobre publicações científicas, sobre como publicar, sobre alguns detalhes que a gente tem que ficar de olho na hora de fazer uma publicação, de escrever um relato. E lembrando que nós vamos aceitar publicações relatos de caso, ou publicações de forma geral, que já tenham sido publicados nos últimos 24 meses, e podem ficar tranquilos que todas as informações a gente vai dar melhor ao longo das próximas semanas. Mas a ideia é que no final do ano tenha alguns prêmios interessantes. Fica de olho aí, que hoje a gente vai ter uma aula sensacional do Fabrício Braga de como fazer uma publicação científica sensacional, um relato de caso. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo Boa bem? Noite. Tudo bem. Boa noite. Vou subir vocês aqui, vou subir a apresentação. Adoro. E agora o palco é todo do nosso querido Fabrício. Obrigado, Rafa, um prazer. Produção científica é uma das coisas que mais me move na medicina, né? Eu acho que ela representa um legado que a gente pode deixar, né, para a geração atual e para gerações futuras. E hoje o que a gente vai falar aqui é sobre a forma mais simples de produção científica, que é de escrever um relato de caso, né? Muitas doenças que a gente hoje conhece e que são extremamente relevantes começaram com a descrição de um relato de caso, né? A própria Covid-19 começou com a descrição de um relato de caso, né, no final de 2019. O prolapso de válvula mitral começou com a descrição do relato de caso, que inclusive foi rejeitado inicialmente pela revista.
Então, nossa ideia é estimular todos que tenham casos interessantes, onde a intervenção com derivados de cannabis promoveu alguma mudança na vida das pessoas e que isso possa contribuir para que outras pessoas possam tentar ter a mesma experiência ou estimular outros pesquisadores a fazer estudos maiores. Esse é o objetivo do relato de caso. Então, vamos lá? Só um minuto aqui, vou puxar a minha apresentação. Bom, então falaremos, como já disse, como escrever um relato de caso. Então, o objetivo dessa apresentação é apresentar as etapas essenciais para a redação de um relato de caso para ser publicado em uma revista científica. É diferente um pouco de fazer um relato de caso para apresentar numa sessão clínica. Exigem há etapas onde a apresentação de uma sessão que não são necessárias para a apresentação do relato de caso de uma sessão científica e que são necessárias para uma publicação. Mas, muitos casos, inclusive, começam sendo apresentados em sessões clínicas de hospitais, de serviços, de clínicas, enfim. E a posteriori viram publicações científicas. Primeira coisa, né, pode parecer muito básico, né, mas o que é um relato de caso? Na verdade, o que é um relato de caso que merece ser publicado, divulgado? Então, por definição, é uma descrição detalhada de um caso clínico que apresenta ou uma doença rara, ou uma apresentação atípica de uma doença comum, ou uma abordagem diagnóstica ou terapêutica inovadora. Acredito que a maior parte dos casos que será encaminhada pelo Prêmio Connect vai ocupar essa categoria aqui, terapêutica inovadora, abordagem de terapêuticas inovadoras como as intervenções com cannabis. E o objetivo deve ser sempre compartilhar conhecimento, experiência com outros profissionais de saúde, contribuindo com isso para o avanço da ciência, da medicina. Como já disse, grande parte dos conhecimentos mais estruturados que a gente tem hoje começaram com uma simples publicação de relatos de caso. Como é que eu escolho um caso para publicar? Como é que eu imagino, não, esse caso merece ser publicado? Em geral, são casos raros, atípicos ou com abordagem diagnóstica ou terapêutica diferente do habitual e que apresentam importância de relevância clínica. O caso deve ter importância clínica e contribuir para a compreensão da doença ou da abordagem terapêutica, sobretudo se ela é nova. Se conhecimento muito raso a respeito de uma intervenção terapêutica específica, qualquer coisa vira uma novidade e merece a divulgação científica através de publicação. Se eu estou diante de um caso que preenche o critério de seleção para ser publicado, eu preciso pensar na preparação da minha redação. Então, a primeira coisa é levantar os dados, né? O relato de caso também começa no levantamento de caso. Então, só que as informações são mais simples, porque se resume a coleta das informações sobre o caso, inclui o histórico médico, exames de laboratório, imagens, revistas hoje valorizam muito imagens, tratamento e evolução clínica. E diante do caso descrito, né, todo o material levantado, eu reviso a literatura para ver o que se tem já publicado a respeito daquela condição clínica, né? Quanto mais rara essa condição, quanto menor a quantidade de publicações, isso dificulta um pouco a produção da discussão, a gente vai ver mais à frente, mas torna o caso mais interessante e com maior chance de ser publicado. Enfim, levantei todos os dados, estou com todo o meu caso descrito, sei história médica, todos os exames de laboratório, antes e após a intervenção, de imagem, descrevo o tratamento rigorosamente como ele foi feito em todas as suas etapas, fiz a revisão de literatura, vou estruturar o meu caso para publicação. Então, a estruturação de um caso ele deve ser feita em título, resumo, introdução, descrição do caso, discussão e conclusão. Existem outras formas? Sim. Essa é a forma como eu acredito que é mais fácil
de produzir. Então, o título ele deve ser claro e objetivo, descrevendo a doença ou tratamento inovador. O título deve exatamente o que aconteceu. Então, muitas vezes a gente vê títulos que não têm absolutamente nada a ver com o que está descrito no caso. Isso é muito ruim, o título deve ser o mais claro possível, o mais objetivo possível. O resumo deve ser um breve resumo do caso, incluindo a apresentação clínica, o diagnóstico, o tratamento e a evolução. Ou seja, ele deve incluir basicamente tudo que você vai colocar na descrição do caso, mas de uma forma mais resumida. E, obviamente, isso vai depender, o tamanho disso vai depender do número de palavras que a revista na qual você quer submeter vai tolerar para o tamanho do resumo. A introdução ela é uma contextualização do caso com base na revisão da literatura. Por que você escolheu aquele caso para ser publicado? É basicamente isso. Conta essa história. Por que aquilo merece ser lido, conhecido por outras pessoas? Por que você considera aquilo como uma informação importante para o avanço da medicina? Fazendo o link com o nosso primeiro slide de objetivo. A descrição do caso apresenta a apresentação detalhada do histórico, exame, diagnóstico, tratamento e evolução do caso. A discussão é a análise crítica do caso com base na relação, na revisão de literatura, ou seja, você na introdução você diz por que aquilo é interessante e na discussão você diz por que seu caso, na verdade na introdução você diz por que aquilo merece ser contado e na discussão você justifica isso com base nos achados do seu caso sobre a ótica da revisão de literatura. E a conclusão são as principais lições aprendidas com o seu caso. O que muda? O que aquilo muda, contribui para o avanço do conhecimento na área na qual você quer publicar. Bom, descrição do caso. Detalhamento. Descrição detalhada do histórico clínico, exames de laboratório, de imagem, diagnóstico, tratamento e evolução do caso. É muito importante que todas essas etapas sejam descritas. Que seja claro, deve ser claro e objetivo, evitando jargões e termos técnicos desnecessários. A gente, eventualmente, sobretudo na língua portuguesa, no inglês é mais difícil de fazer isso, mas na língua portuguesa a gente tem, muitas vezes, utiliza palavras, há um excesso de palavras na descrição de parágrafos e frases que tornam a leitura chata e o revisor também vai achar que é chato e vai diminuir a chance de publicação. Então, seja mais objetivo possível, mais claro possível. E esse último dado é muito impossível. Dados quantitativos são muito valorizados. Eventualmente, a gente não tem como fazer isso em algumas condições clínicas, mas o exame era 10 e mudou para 8. Um achado era X e mudou para Y. Então, quanto mais dados quantitativos para ilustrar a evolução clínica, melhor. A discussão é uma análise crítica, né, que engloba a comparação do seu caso com a literatura científica relevante, destacando a semelhança de diferenças, né, e isso é muito, muito, muito importante. Esse paralelo sempre entre o que o seu caso parece com o que já foi publicado até então e o que ele difere, e talvez seja por isso que ele é interessante. E é muito importante a honestidade do autor, colocando as limitações, que são a identificação das limitações do caso, como limitações por tempo, falta de recurso, ou fatores que possam afetar a validade dos seus resultados. Isso é muito importante. Pensar em tudo aquilo que pode ser criticado na hora da revisão. Não, esse cara não poderia ter dito isso por conta disso. E colocar isso nas suas limitações. E no final, são as conclusões, que devem englobar as principais lições aprendidas com o caso e sua relevância na prática clínica, resumindo principais pontos do relato sem citar referência. Em geral, conclusão não tem referência de literatura, as referências acabam na discussão. Existem exceções a isso, mas de regra geral, a parte de conclusão não consta nenhuma referência de literatura. Destacar a importância do caso para a prática clínica e para o avanço da ciência e
e não incluir nenhuma nova informação que não foi mencionada no relato do caso. Isso é muito comum, você incluir uma novidade na hora do relato, da conclusão que não foi apresentada durante a descrição do caso, tampouco discutida. Ou seja, não há lugar para novidades na conclusão. O resumo, em geral, é o que eu faço por último, por isso aqui está por último, né? Feito o caso, fica fácil resumi-lo. Eu faço um resumo detalhado, utilizando o formato estruturado ou não estruturado. O que significa isso? Estruturado eu boto introdução, 2 pontos, escrevo o que é a introdução. Objetivo, 2 pontos, escrevo o que é o objetivo. Isso vai depender da revista. Algumas revistas pedem um resumo estruturado, outras não fazem essa obrigatoriedade. E é muito importante que informações relevantes sem referências devam ser citadas, né, na introdução, pontos-chave do caso e as lições aprendidas. Lembrando que sempre o primeiro passo, né, no editor-chefe é a leitura do resumo. Então, se o seu resumo não for apetitoso, não for interessante, ele não vai passar para revisão por pares. É muito importante ele estar entre 2 a 5 palavras-chave. Isso vai depender, o número vai depender da revista a qual você vai submeter, e que essas palavras-chave identifiquem os principais tópicos abordados no relato do caso. Quanto maior, melhor for o link entre as palavras-chave e o seu caso, mais fácil os seus artigos vão ser achados, o seu artigo vai ser achado por pessoas que o procurarem. As referências. É muito importante que vocês incluam referências apropriadas à literatura científica revisada por pares. A formatação dela deve ser adequada ao que a revista que você vai submeter recomendar. É muito importante, às vezes isso é muito comum, já aconteceu comigo, inclusive, algumas vezes. Tem uma referência no texto e ela não está citada na sua referência, nas referências, na parte efetivamente das referências, né? E para isso é muito importante, até para evitar esse erro, que usar hoje um gerenciador de referências. A gente tem vários, aqui tem 10 que podem ser escolhidos, né? O que eu uso é o Mendeley, o que eu acho mais fácil, mas tem gente que gosta do EndNote, do Zotero, do RefWorks. Eles facilitam muito a utilização a inclusão de referências, a alteração de referências e a mudança, inclusive, da formatação. Fazer isso hoje sem um gerenciador de referências é um trabalho hercúleo, e isso deve ser evitado. Ainda na parte, aqui não é na verdade, antes um pouco das referências, esse slide deveria estar antes, incluir uma sessão curta de agradecimentos, se houver, né, inclusive colocando suporte financeiro ou conflito de interesses. Se necessário, mencione a aprovação por comitê de ética em pesquisa ou aprovação regulatória, né? Hoje, relatos de casos, muitas vezes, não precisam passar por comitê de ética, mas muitos precisam, muitas revistas exigem. Agradeça sempre a todos os envolvidos, incluindo pacientes e familiares. Isso é uma coisa muito importante na publicação hoje do relato de caso. A maior parte das revistas inclui isso, pede que isso seja incluído algo que é chamado de experiência do paciente. Qual foi a experiência do paciente com aquela estratégia que você achou tão interessante a ponto de submeter para uma revista para publicação? Feito isso, vamos submeter para a revista. Então, na submissão para a revista científica, deve-se seguir as diretrizes do autor, né, e requisitos de submissão científica. Na hora de escrever um relato de caso, há revistas que não aceitam relato de caso, então isso é muito importante, né? Tem que saber se a revista para a qual você submeter, para você não perder tempo, aceita um relato de caso. E existem, muito interessantes, treinamentos online em redação de relato de caso, alguns, inclusive, gratuitos, como o Scientific Writing in Health and Medicine. Tem várias informações interessantes lá, não só para a publicação de relatos de casos, como para uma série de casos, e há treinamentos, inclusive, nesse site e em outros, para ajudar na publicação de um relato de casos. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu... Bom, perfeito.
E aqui, baseado nessas premissas, eu vou apresentar para vocês um relato de caso fictício, gerado por inteligência artificial. Pedi uma ferramenta de inteligência artificial que lesse os meus slides, os slides que eu mostrei para você, e que produzisse um relato de caso e que apresentarei para vocês. Muito importante, esse é um relato fictício, esse caso não aconteceu, mas só para vocês, para exemplificar o que foi dito durante a minha apresentação. Então, o nosso título, você vê, bem objetivo: uso de canabidiol em paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Relato de caso. Então, é exatamente essa história que a gente vai contar. Quem vê esse título tem que esperar que haja um paciente com fração de ejeção reduzida e que houve uma interação com canabidiol nesse paciente. Autores, afiliação dos autores, endereço para correspondência, etc, etc. Resumo breve, que com poucas palavras a gente engloba as informações que são solicitadas. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que representa um problema de saúde pública. O tratamento do canabidiol baseado em terapias medicamentosas e não... Desculpa, o tratamento atual baseado em terapia medicamentosas e não medicamentosa. Falamos de insuficiência cardíaca. O canabidiol é um composto não psicoativo derivado da planta cannabis sativa que tem demonstrado efeitos benéficos em condições médicas. Neste relato de caso, descreveu uma melhora clínica ecocardiográfica do teste cardiopulmonar de um homem de bem idade com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, em classe funcional 3, que iniciou o tratamento com CBD. É um resumo bem pequeno, pensando numa revista que exige muito. Existem revistas que você precisa fazer um resumo de 100 palavras e aí você precisa ser bem breve. Outras, com mais palavras, você pode contar um pouquinho maior do que aconteceu efetivamente com o paciente. Introdução. O primeiro parágrafo, em geral, ele introduz a doença na qual você está utilizando a intervenção que você está fazendo. No segundo, a novidade, a nova intervenção. Então, aqui temos o primeiro parágrafo todo falando sobre insuficiência cardíaca e um segundo parágrafo falando sobre o canabidiol. A última frase da introdução, em geral, ele quase que apresenta o relato de caso e por que você juntou essas duas coisas. Nesse caso aqui não está desse jeito, mas isso pode ser feito dessa forma. E aí o relato de caso conta a história do paciente, a situação clínica em que ele se encontrou, na qual se optou por essa intervenção, a intervenção propriamente dita e o que efetivamente aconteceu. E aí, esse é um dado que eu acho bastante relevante, que é a documentação, como disse, em dados quantitativos. Então, aqui a gente tem o indivíduo fictício, volto a frisar, dados de ecocardiograma, de teste cardiopulmonar e de biomarcadores antes do tratamento e depois do tratamento. Isso é muito importante na hora de escrever um relato de caso, e dá muita robustez e aumenta a chance de publicação. A discussão, como disse anteriormente, ela explica o que você tem de literatura até então e por que aquilo passa a ser interessante, dado o que você mostrou na descrição do caso. Mais um pouquinho no final da introdução. Concluindo, nesse caso ficativo, a gente concluía que esse caso, o relato sugere que o CBD pode ser uma opção terapêutica promissora para o paciente com IC. Os estados do presente caso são consistentes com estudos pré-clínicos e clínicos que demonstram a eficácia potencial do CBD no tratamento da insuficiência cardíaca. No entanto, mais estudos são necessários, olha aí a honestidade do autor, necessário para confirmar esse achado e avaliar a segurança do longo prazo. Volto a dizer, isso é um caso fictício, ele não aconteceu, mas está estruturado exatamente da forma como a gente apresentou durante a apresentação. Aqui é algo que as revistas têm pedido bastante, o consentimento e a perspectiva do paciente durante a intervenção que foi feita, do porquê como o paciente viveu essa experiência, inclusive de se tornar um relato de caso, é algo que tem sido bastante pedido pelas revistas. Agradecimento, apoio financeiro, é muito importante citar quando ele houver. Referências
na forma estruturada como a revista pediu. E é isso, né? Se a gente acha que a educação é cara, a ignorância é mais cara ainda. Opa, falta o Carlos, que está com o microfone. Sensacional, Fabrício, sensacional. Cara, que aula bacana, cara. Parabéns, Fabrício, foi excelente. Parabéns. Obrigado, gente. Vocês são suspeitos, todos meus amigos. Não, mas a única coisa que me mesmo. assustou é que vai aumentar as exigências de comitê de ética, tudo. Muito. Não por questões éticas, para saber se aquilo é fato de verdade, sabe? Não tenha dúvida. Eu acho até que assim, a escolha de utilizar essa... Primeiro que ficou legal a estrutura que está aí no coisa, e outra porque isso é muito necessário hoje. E dá para fazer coisas muito maiores do que um simples relato de caso, só gasta muito mais de tempo, né? Com outras ferramentas de inteligência artificial, imagens podem ser perfeitamente criadas, já vi, inclusive, né? A gente teve aquele caso recente do Papa Francisco, que fizeram montagens dele, mas geraram imagens dele com roupas diferentes de hip-hop. Eu pedi no outro dia, assim, laudos de exame são facílimo. Eu pedi no outro dia, assim, eu quero um teste cardiopulmonar de uma criança com estenose pulmonar e cálculo funcional 2, ciência cardíaca. Perfeito. Saiu lá. Eu acho que assim, essa discussão da inteligência artificial, inclusive, tem sido muito presente em várias rodas, né? Seja na saúde, seja na pedagogia, na educação de forma geral, seja em qualquer outra área de segurança cibernética, né? Mas eu acho que isso só faz, como o Carlos começou falando, só faz a gente se preocupar cada vez mais com a veracidade dos fatos, né? Faz se preocupar realmente com a origem, e aí quando a gente vai pensar como autores, a gente tem que sempre pensar em como a gente vai registrar a informação e para poder comprovar eventualmente, ou já ter tudo disponível para comprovação. Isso que eu acho que talvez seja uma das grandes mudanças. Isso vai mudar, assim, próximos 2 anos a gente vai ter mudanças muito contundentes nessa área. Porque, por exemplo, a tradução acabou. Serviço de tradução, que é algo que certamente todos aqui já pagaram e já pediram para revisão de literatura baseada em ferramenta American Journal Expert, coisas desse tipo. A ferramenta de inteligência artificial do American Journal Expert, que revisa a literatura, eu já comecei a usar ano passado, né? Era muito legal, mas hoje não precisa mais ter isso daí. Eu já traduzi artigos do inglês, que eu publiquei em inglês, para o português, para submeter, por exemplo, para prêmios onde o Prêmio Nacional da Academia Nacional de Medicina, o artigo tem que ser em português. Eu peguei um artigo meu em inglês e tinha traduzido já metade, e aí vou resolver traduzir pela ferramenta de inteligência artificial. Ficou muito melhor do que a minha tradução. E eu sou nativo. Então, assim, a submissão agora vai mandar na língua que você tiver, porque essas coisas vão estar todas embutidas dentro de plataformas e o cara vai apertar um botão e transforma no idioma que foi e a qualidade vai ser mantida, entendeu? Porque a grande questão é manter a qualidade da ideia do autor, né? E hoje eu acho que isso está muito fácil. Eu tenho um ponto só sobre a sua apresentação, que eu achei uma das coisas muito interessantes, até lá bem no início, quando você fala de como a gente deve escolher um caso, porque assim, vamos lá, na prática, a gente atende 10, 15, 20 pacientes por dia, dependendo da nossa situação. A gente tem muito paciente, tem muito caso. Ok, mas vai relatar todos? Bom, vamos escolher uma série para fazer uma série de casos, mas eu acho que você botou, né? Como é que você vai? Para casos raros, atípicos, ou com uma abordagem diagnóstica ou terapêutica inovadora, né? Ou manifestações raras de doenças de doenças comuns.
Então, eu acho que esse é um dos grandes gatilhos. E quem já está acostumado a prescrever, isso fica um pouco mais natural, porque você pega o caso e você fala, opa, tem cheirinho de relato de caso isso aqui. Então, quanto mais sensível você for, mais precocemente você já vai se preparando para relatar, né? Eu tô com um caso que até poder, assim, não mostrei aqui justamente porque ele já está na revista, já foi submetido para a revista, mas enfim, só para dar um exemplo, né? Eu mandei, bloqueio ato-ventricular. Pô, mas que VT, tem mais de 100 anos que se conhece isso, tá? Um bloqueio ventricular induzido pelo exercício. Aí tem 22 casos na literatura. Então, uma manifestação atípica de doença comum. Então, assim, essa é a questão, entendeu? Acho que a grande questão aqui, que a gente vai ter com mais frequência, vai ser intervenções inovadoras. As intervenções com de cannabis ainda estão nessa categoria, né? Talvez já daqui a alguns anos não seja mais, a gente vai... Sim. Perdeu tempo. Mas, Fabrício, eu acho que até assim, é até mais do que isso. Recentemente eu atendi um caso que a gente também vai levar para publicação, para relato de caso. Não vou dar nenhum dado aqui muito relevante, porque está em análise para um spoiler para publicação, mas a gente fez um full spectrum para um paciente para dor neuropática. Ele tinha uma dor neuropática refratária e ele melhorou de outra doença que a gente não imaginava que ele fosse melhorar, uma doença dermatológica. Então, esse foi uma coisa fantástica. Foi num hospital universitário, né, que a gente tem a oportunidade de ver muita doença refratária, muita doença grave. E eu contactei a professora de dermatologia que estava junto com o caso, olha, nunca vi. E aí a gente foi para a literatura, e a gente foi buscar relatos de casos semelhantes, e tem 2 relatos na literatura. Né? E tem um relato pré-clínico. Então, muitas vezes, quando você fala ali da discussão, de você encontrar casos semelhantes, né? Semelhanças e diferenças, eu acho que entra também a questão da base científica que levou você, né, a ter determinada conclusão sobre o caso ou para levar para a discussão. Acho que os estudos pré-clínicos, né, são muito interessantes para você basear a sua ideia, né? Estruturar a sua ideia. Então, acho que vale muito a pena também a gente, na discussão, fazer todo esse preâmbulo, né? Porque é muito importante. Esse caso fictício, se fosse real, era um caso para ser publicado, porque a utilização de um medicamento que não está ainda no arsenal... Abordagem atípica, né? Do tratamento da deficiência cardíaca, e foi utilizado, né? Então, eu acho que a gente vai ver isso com alguma frequência. E falando de tecnologias que vêm nos ajudar, né? Eu recentemente descobri alguns sites, e aí a gente pode colocar depois aqui, né, Rafa, disponibilizar, que você coloca o título e você coloca um resumo, e ele te coloca quais as revistas com maior chance de publicação. Né? E isso, assim, mudou a minha vida na universidade, né, com os alunos, com os residentes, porque ficou muito mais fácil de você selecionar a revista. Porque, assim, por mais que você conheça as principais revistas, tem muita revista no mercado. Muita. E, às vezes, é um desafio para a gente, assim, escolher qual revista que você vai ter mais assertividade. Porque, às vezes, assim, você escreve um relato de caso, aí você tem que botar nos moldes da revista, ou escreve qualquer artigo científico. Tem que botar nos moldes da revista. Aí você manda para uma revista que a chance de publicação vai ser menor, aí ele é negado, aí você tem que mandar para outra, aí você tem que refazer toda a parte, né, de estruturação, esperar. Então você perde um pouco de tempo. E tem o custo de submissão que muitas cobram mesmo. Então você vai perdendo um pouco a empolgação de publicar. Então você indo de uma forma mais certeira. De modo que você desiste, né? Você indo de uma maneira mais certeira, isso melhora muito a chance de você ter um caso publicado. E aí, outro ponto que eu ia comentar também é que, assim, a minha primeira publicação foi um relato de caso da minha monografia de conclusão de curso. E esse relato era de uma mitocondriopatia, que é raríssima, na neurologia a gente tem muito caso raro. Só que, além de ser uma mitocondriopatia, um caso raro, ele tinha uma manifestação neurofisiológica muito rara. E esse artigo é o artigo mais citado
das minhas publicações, porque depois todo mundo começou a citar esse artigo, porque essa doença passou a ter essa característica de ter uma neuropatia desmilinizante. Então, a importância, né, de você publicar relatos de caso que tenham relevância científica. Até porque, assim, é o que a gente sempre discute aqui, né? Existe a escadinha das evidências científicas. A gente não tem como querer que tenha já um ensaio clínico duplo, randomizado, placebo controlado, com um N gigantesco, se não tem uma base para isso, né? A gente observa muito na prática. Então, se a gente tem vários pacientes, então já pula até para uma série de casos, entendeu? Então, a gente precisa dar substrato científico para a gente poder engrossar o caldo, né? Então, ter cada vez mais relevância, porque quando você faz uma revisão sistemática, quando você vai fazer aquelas meta-análises, você tem aqueles diamantes que, quanto maior o N, maior a relevância do diamante, maior a chance, inclusive, de ele não passar aquela linha lá do meio. Então, é muito importante a gente estimular, e a gente, como profissional que está atendendo o paciente, tem os relatos e interage com outros profissionais, que a gente estimule nossos colegas a sempre publicar. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa dificílima de se fazer. Tem metodologia, tem uma técnica, tem uma forma simples. Simples é simples, mas não tão fácil, mas é simples, é objetivo. E quanto mais você faz, mais você já vai conduzindo o caso pensando na publicação. Então, olha, como é que eu vou, já que eu vou publicar sobre esse caso, vou pedir um exame para justamente mostrar, um exame XYZ, para mostrar o impacto nesse exame. Ou eu vou testar através desse exame radiológico, qual o impacto também. Então, a gente pode jogar mão de várias estratégias, né? Quanto mais a gente tiver de evidência, melhor. E o Fabrício falou uma coisa que é muito importante também, essa coisa da quantificação e da documentação do caso, né? Então, assim, o quanto você puder fazer de escalas clínicas, porque cannabis medicinal tem muito essa coisa da melhora da qualidade de vida e de aspectos e variáveis subjetivas. Então, muitas vezes, a gente pode ter dificuldade de documentar que o paciente teve a melhora. Então, uma prática que eu tenho é sempre fazer escalas quantitativas para me basear, inclusive, se de fato o paciente está melhorando. Então, isso também é uma coisa interessante da gente documentar no nosso dia a dia, para quando a gente tiver a oportunidade de publicar um caso, a gente ter tido o pré-tratamento. E toda vez que você se preocupa com isso antes, acho que fica mais fácil de resolver depois, né? Você precisa consertar. Você fala, putz, nossa, se lá atrás eu tivesse feito isso... pegar a escala visual analógica. Pô, seria descrever excelente. Bem, né? O diagnóstico é clínico, você tem que descrever o que da clínica daquele paciente tem para aquele diagnóstico. Às vezes a pessoa só coloca o diagnóstico clínico, mas não explica muito bem, aí melhorou o quê? O que ele tinha antes, né? Porque agora ele tem uma coisa que às vezes já estava boa antes, era outro critério que estava pior. Então tem que descrever bem a parte clínica também, quando não tem nada de exame, né, para comprovar. E hoje em dia documentar tudo isso e deixar de fácil acesso, né? Com base no comentário da Camila, eu fiz uma experiência aqui. Perguntei uma ferramenta, peguei um artigo meu publicado, perguntei para ela, eu quero publicar uma revista na revista, você consegue me ajudar a escolher a revista? Sim, consigo escolher a revista. Peguei o resumo, colei na ferramenta. E aí? Eita. Opa, falhou aqui. Ficamos sem a resposta. O negócio é tão bombástico. Suspense. Eu simplesmente... As 3 primeiras eu tentei publicar e não consegui. E a 4ª é a que eu publiquei. Muito legal isso. Olha a gente não pode prescindir de defesa. Obviamente vai ter que ver. Isso vão ter coisas boas e, obviamente, colaterais. Eu acho que é de grande auxílio aí na publicação científica do presente e, sobretudo, do futuro. E o último ponto que eu queria comentar... Eu tentei colocar minha bibliografia aqui, ela colocou que eu formei em Juiz de Fora, eu fui Juiz de Fora 2 vezes na minha vida, que eu trabalho em São Paulo, acertou tipo uns 20% só. Na semana que vem. Pergunta de novo semana que vem. Olha aí. Eu fiz isso.
perguntei sobre a clínica, né, na UFPH, e ele não conhecia, na semana seguinte ele já me deu tudo. Que já pesquisou. Ensinou. Ô, Carlos, e do Bem ponto de vista, Carlos, de você que está também lá na Sociedade de Dor, e tem todo a revista da Sociedade de Dor, né? A Brazilian Journal of Pain, do ponto de vista do outro lado, né? De quem publica, de fato, né? Porque os pesquisadores, eles submetem, mas quem publica, de fato, é a editora, né? Então, é a revista científica. O que você acredita que seriam as melhores dicas para você dar para as pessoas selecionarem os artigos? Hoje, inclusive porque nós precisamos chegar ao PubMed, ela já está quase lá. Então, a Brazilian Journal of Pain, ela logo começa a ter fator de impacto. Primeiro, a gente vê a qualidade do artigo, avalia toda a questão de referência, texto, escrita, relevância, compatibilidade do artigo com o tema. Depois disso, se o artigo passa, por exemplo, tem indicação de publicação, a gente vai checar comitê de ética, toda a realidade do artigo antes de publicar. Evidentemente que isso não é a prova de falhas, mas acho que aquela pessoa que manda automaticamente, tipo, faz um caso que no chat GPT é pensado para chat GPT, né? Para mandar, tipo, agora para o Congresso, que agora é dia 17, e manda, isso aí não vai passar. Agora, se for uma pessoa que faz alguma coisa mais elaborada, né? Um malandro profissional, às vezes pode até passar. Acho que vai ser inevitável da gente enfrentar essas situações, inclusive, acho que em qualquer revista. Agora, obrigatoriedade de comitê de ética, assinatura de paciente ou familiares consentindo com a publicação. Eu achava isso meio absurdo, a publicação de caso, porque muitas vezes você nem cita o paciente. Coloca lá, paciente, sexo feminino, tantos anos, como é que vai saber? Mas agora tem revista que está exigindo, né? Então, isso cada vez faz mais sentido, baseado em inteligência artificial e falsos estudos, né? Que a gente sabe, o problema de plágio é muito grave, né? E depois que a gente faz isso tudo, ainda passa no plágio. Porque se você publica, você é cúmplice, né? Mas isso, com relação a termos de consentimento, uma coisa que acho que é porque a faculdade, né, Camila, é muito chata lá para aprovar as coisas. Então, tem vários casos que eu vi interessantes, que, assim, nunca cheguei a publicar, mas quando eu vi o caso interessante, eu já pedia para a mãe assinar para eu publicar. Acabava nem publicando, mas já tinha aquele documento que sabia que você podia querer publicar algum dia, entendeu? Acho que a saída é essa, a pessoa pensar em uma coisa interessante, já pedir para autorização. Isso vem da experiência, né? Isso vem da repetição desse hábito. E essa sacada, assim, né? E como eu tô com criança, como eu trabalho com criança a gente tem sempre que pedir. Então já tá acostumado a pedir, né? Então já pedia mesmo, acabando não fazendo a publicação, né? Mas a gente já pede para, se algum dia pensar em fazer, ou juntar com outro caso parecido, já ter autorização dos dois. Até porque pegar depois no SUS, né? Às vezes catar esse paciente, volta aqui para assinar um documento. Às vezes as pessoas pegam 2, 3 conduções para chegar também. Né? Não, é muito difícil. Assim, às vezes, ambulatório de neurologia, o paciente tem uma dificuldade de locomoção grande. Como é que vai voltar só para assinar um termo? Mas agora eles estão assim, eles implementaram 2 coisas. Uma, você pode, se você não achar o paciente, você pode pedir, oh meu Deus, waiver. Você pode, me veio a palavra em inglês no meio do português. Pode dispensar o termo. E se ele for contactado, você pode pedir uma autorização por telefone. Os CEPs agora, de uma maneira geral, estão autorizando fazer isso. Mas isso varia de CEP para CEP. Eu já incluí no automático, no meu termo de consentimento já tem. Então já vai no automático. Eu tenho isso no o paciente vai fazer o exame, obrigatoriamente tem que dar um consentimento, e a gente, obviamente, incluiu ali as questões relacionadas à pesquisa. Mas hoje as revistas têm incluído a seção de PPI, né? Patient and Public Involvement. E isso é muito interessante, porque a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas eu não tinha, não é? Então, no relato de caso,
é obrigatório ter. O paciente foi totalmente envolvido naquilo ali, entendeu? Envolvido, no caso, positivo ou negativamente, você está contando um harm, né? Não é nenhum pecado descrever um efeito colateral do remédio. Pelo contrário, é necessário, é importante. No relato de caso, o PPI é fundamental, né? O paciente, como é que foi o envolvimento dele nessa questão? Nesse caso, por exemplo, imagina chegar para um paciente com insuficiência cardíaca, que está estágio 3, eu quero fazer uma novidade para o senhor. Não está no livro isso ainda, mas tem estudos pré-clínicos que mostram que pode ter benefício e a gente acha que o senhor vai se beneficiar por algum outro motivo, né? Muitos casos provavelmente vão começar como esse que a Camila descreveu. Você vai tratar uma coisa começando o remédio por outra, né? E quantos na medicina não foram assim, né? Minoxidil era um antihipertensivo, cresceu o cabelo. Exato, né? O Viagra. Né? O Viagra. A clonidina, eu uso muito a clonidina, que é antihipertensivo para tique, para várias coisas. Sedação, assim. Né? Sobre observações secundárias. A penicilina foi um copo que derramou em cima de um sanduíche. Um copo derramou. Fleming, né? Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês aqui que participaram hoje e dizer a todos que estão ouvindo a gente, e isso já é gravado, né? Então a gente já pode falar que vocês também vão ter acesso a um podcast que a gente vai gravar também, falando um pouco mais, alguns outros detalhes, algumas curiosidades sobre esse prêmio e sobre o que a gente está preparando para ele. Mas fiquem atentos, a gente vai colocar alguns links aqui. Você queria falar alguma coisa antes, Fabrício? Eu quero saber, assim, a aula, os slides, enfim, estão totalmente disponíveis da forma como a Connect quiser disponível. A sessão de direitos de imagem já está aqui, está gravada. Disponibilizá-los para quem, porventura, quiser usar como fonte para ajudar, né? Botar do lado. Meu artigo, meu relato de caso preenche esses aspectos aqui. Fica fácil, isso aqui eu não fiz. E aí o cara volta lá e reescreve ou busca uma informação que está faltando. Então, sensacional. Então, tem essa em primeira mão. A gente vai disponibilizar, então, essa aula fantástica do Fabrício. E a gente vai dar mais informações sobre como submeter nas próximas semanas. A gente vai... Nessa página que você está vendo, já vai ter algum link específico para você se inscrever e receber mais informações sobre o período de inscrição. Já vai preparando seus casos, a gente está sempre por aí. Quem não tiver ainda nos grupos da Connect, pode chamar a gente no paralelo, no privado, que a gente vai ser mais do que feliz em te colocá-lo nesses grupos, para que você possa participar das discussões, perguntar lá, gente, estou escrevendo aqui, o que vocês acham de eu colocar isso, não colocar isso, acha que está faltando alguma coisa? E boa sorte, bom trabalho a todos e que ganhem os melhores trabalhos, porque quem está ganhando são os nossos pacientes. Se a ciência ganha, os pacientes ganham. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, até a próxima.